Fala pessoal da Bavox, piriripipi. Nessa aula vamos tratar sobre mensagens e como elas se comportam no SAP de todas as formas, certo? Mensagens são extremamente importantes para todo tipo de programa para indicar para o usuário o que está acontecendo. Legal? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro, deixa eu fechar aqui esses fofinhos. Vamos fazer nosso programa 22, o nosso report. Legal? Opa, sai daí. Criar programa mensagens. Programa executável. Tudo igual. Então vamos lá. Vamos tratar também das traduções destas mensagens. Então, a primeira coisa, a gente vai tratar tudo que existe de mensagem e de texto dentro do report. Legal? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um parameters p. Vamos colocar aqui w. Radio button group G1. P. Warning BS radio button G1. P. X. Radio button group G1. P. Sucesso, warning, error, G1. P. Tem mais uma mensagem que é. Só fazer o seguinte. Beleza. Então temos estas quatro tipos de mensagem. Legal? Eu vim aqui e vou colocar o Start of Selection. Vou ativar. Vou vir aqui em Go to Text Elements. E vou colocar aqui error, sucesso, erro, warning e X. Vou ativar, beleza. Dá um F8 aqui. Vamos fazer o seguinte, case X when. Olha que interessante este case. Eu vou comparar, o case ele sempre compara esta variável com essas variáveis que estão no when. Legal? Se colocarmos aqui uma variável e aqui um valor hardcode, é o mesmo que colocar o valor hardcode aqui e a variável aqui. O que é um valor hardcode? O valor hardcode é um valor que você não consegue mudar dinamicamente no programa. Ele não muda, ele fica preso. Este x aqui, este valor x, vai ser x até alguém mudar no código. Então, nós denominamos isso de um hardcode. Certo? A primeira coisa, vamos colocar aqui, ó, pw, when, ps, when, px, when, p, e end case. Então, quando dá um match do case com o valor, ou seja, quando, por exemplo, esse radio button, eu coloquei P aqui, mas na verdade tinha que ser R de radio button. Olha que bonitinho. R. Legal? Então, dependendo do tipo de mensagem, a gente vai mandar esse tipo de mensagem. Ah, tem o tipo I, esqueci. Era isso que eu estava procurando. Tipo I. Vamos colocar aqui, tipo I. Então, bacana. Se é mensagem warning, vamos colocar mensagem warning. Certo? Message. Vamos colocar um texto aqui. Mensagem warning. Type W. Se é mensagem S, mensagem sucesso. Type S. Se é mensagem X, mensagem X. E se é mensagem de error, se é mensagem de informação, vamos ativar e vamos executar. Olha que legal. Nossa, que horrível. Espera aí. Ah, nós alteramos aqui. Go to
text elements, selection principal. Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl Y, Ctrl X, Ctrl V, ops, trocar aqui, vou trocar aqui, nossa, ele misturou tudo. Legal, ele matou os outros valores aqui, ativei e F8, bacana. Então, nós vamos dar uma olhada como funciona cada tipo de mensagem. Só que a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a mensagem em um report é diferente do comportamento, o comportamento dela é diferente do que num módulo pull, em uma tela de diálogo. Legal? Então vamos colocar a primeira sucesso. Vamos executar aqui. Naquele case ele vai cair na mensagem de sucesso. No warning. Mensagem de warning. Olha o que acontece. Mensagem de warning, o report, ele fica doidão e ele sai da tela. Zoado, né? Então, quando der um warning em report, ele vai sair do report. Tosco demais. Beleza. Mensagem de erro, então. Pior ainda. Então, tanto o warning como o erro aparece com o ícone vermelho e sai do report. F8. Mensagem de informação. Apenas uma informação, ele continua no report. Mensagem X. Olha que legal. A mensagem X, ela força um dump. Por quê? Porque se em algum momento do seu programa ele chegar em uma inconsistência tal que você fala, meu, não pode acontecer isso. Se acontecer, eu tenho que ser avisado, tem que dar um erro agressivo. Eu coloco type X. Na boa, esse é um erro horrível. Na verdade, você colocar uma mensagem com esse tipo de tratativa é uma situação que dificilmente você vai usar e não é nem elegante. Porque você colocar uma aplicação que ela não consiga se trabalhar para mandar uma mensagem melhor de erro, para o cara entender o que está acontecendo, o dump é uma mensagem, é uma situação extremamente agressiva. E você tem que fugir dele a todo custo. Mas eu não recomendo usar essa mensagem. Tenta usar qualquer outra coisa menos essa mensagem. Horrível. Muito feio. Mas, para vocês saberem que existe essa mensagem, type X. E se a gente olhar no debug aqui, ó, a gente vai olhar o ponto que ele deu a mensagem. Vou sair daqui. Barra NS38, vou executar de novo. Então aqui nós utilizamos todas essas mensagens que existem aqui. Depois nós vamos olhar essas mensagens em um módulo pull. Legal? Por enquanto, vamos fazer isso. Agora o que a gente precisa saber é o seguinte, ó. Esse texto da mensagem, da forma que está aqui, ele está hardcode. Ou seja, se o cara se logar em javanês, arcaico da vovó, ele vai ler a mesma coisa. Se ele se logar em japonês, em mandarim afrodisíaco, ele vai ler a mesma coisa. Hardcode é muito complicado. Isso aqui é um hardcode, mas é um hardcode que tem sentido ele ser um hardcode, porque você está identificando o tipo da mensagem. Mas isso aqui, você perde a tradução. Então, essa é a parte legal de mensagens. Nós temos várias formas de fazer e de colocar a mensagem que ela seja traduzível e fique supimpa. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, só para separar, mensagens via hardcode. Legal? Eu vou colocar aqui, logo embaixo, mensagens via text elements. O que são text elements? Antes, logo no começo de um report, nós fizemos algo assim, ó, selection screen begin of block B1 with frame title text 001. E aqui no final, selection screen end of block B1. Certo? E clicamos duas vezes nesse text aqui, ele vai criar um objeto de seleção de mensagens. Vou salvar, vou ativar.
Vou ativar de novo e olha que bonitinho. Seleção de mensagens. Este text 001 é um elemento de texto que a gente consegue colocar em qualquer programa. Conseguimos colocar também em classes, em funções. E esse objeto ele fica atrelado ao objeto em questão. No caso, ao nosso report aqui. Legal? Então ele fica vinculado com esse rapazinho aqui. Bacana. Então, se a gente der um duplo clique aqui, ou se nós viermos aqui em GoTo, Text Elements, Text Symbols, nós vamos ter o texto. Então, texto 001, seleção de mensagens. E este texto ele é traduzível. A gente consegue traduzi-lo aqui no nosso report. Legal? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui através do Text Elements. Vamos colocar text. Vamos colocar aqui. O text funciona assim. O elemento de texto é um text traço 3 caracteres. Pode ser qualquer coisa. Então, quando é message, eu ponho, por exemplo, message 01. Ou talvez warning 01. Vamos colocar M, para seguir um padrãozinho. Eu vou dar um duplo clique, ele vai pedir para criar e para salvar o programa. Eu vou colocar aqui, mensagem warning. Quando eu dou um Enter, ele vai falar que ele vai equalizar o tamanho da mensagem com o tamanho aqui, ó. Só para gerenciar um pouco melhor a memória, para não ficar gastando muito espaço. Salvei. Vou copiar aqui. Text M02. Vou salvar, vou dar um duplo clique. Mensagem de sucesso. Voltei. Mensagem X. Text-M03. Vou salvar. Vou criar ele. Beleza. Mensagem de erro. Text M04. E mensagem informação. Text M05. Opa. Beleza. Então, se eu fizer desta forma, ele vai funcionar. Legal? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ativar ele. Quando eu ativar ele, como ele é um report, mas agora tem alguns objetos de texto, que é esse tipo aqui, ó, rept, vamos ativar os dois para que tudo fique ativado. Eu vou comentar esse primeiro, só para ele não executar. Legal? E F8. Então, se eu colocar em warning, ele vai ter o mesmo comportamento. Certo? Se eu colocar aqui em sucesso, o mesmo comportamento. Legal. Bacana. Como é que a gente traduz esses textos? Vamos clicar aqui no objeto. Aqui ele vai entrar para cá. E vamos colocar em GoTo Translation Deutsch. Ele vai colocar todas as mensagens aqui, ó. Mensagem, programa mensagem. Message program. Esse aqui é a informação do nosso programa, que vai aparecer quando o cara executar. Information message. Beleza? Error message. Message. X message. Success message. Warning message. Message select. E X. Warning é warning. Success. Aqui já estou traduzindo tudo, que esses caras são os campos de seleção da tela. Information. Então, se eu logar com Deutsch aqui, ele vai aparecer esse carinha. Error. Salvei. Vou colocar tudo que é papagaiadinho aqui. Esse aqui é o conhecido trampo de corno. Mas como a gente nunca sabe se nós somos ou não, então façam trabalho aí.
Maravilha, salvamos. Tá tudo ativo e beleza. Bacana. Vamos entrar no SAPGui e vamos nos logar novamente. Legal? Vou colocar aqui BC User, mini SAP e aqui em Language vamos colocar Deutsch, DA. Como nós estamos logados, ele vai perguntar se nós queremos matar o outro ambiente logado e ficar só com esse que a gente vai logar agora. Se a gente quer permitir que existam múltiplos logons, ou se você quer ir embora, sair correndo. Vamos aqui no segundo para não matarmos a telinha que a gente está processando. Beleza? Vamos aqui em SE. Está vendo que ele traduziu tudo para alemão. Vamos aqui no nosso programa, executar. Aqui, Success Error Information. Percebe que ele já traduziu. Se eu colocar aqui em Success Message, já traduziu. Isso que é o legal da tradução. Information Message. Ele pega o logon e traduz. Para eu sair, imagina que eu tenho umas 5, 6 telas abertas. Se eu quiser sair de tudo e ir embora, sair correndo, eu coloco /NX. Este /NX vai fazer com que você vá embora correndo, ele desloga de tudo e sai fora. Fechou. Ficou só com o usuário em inglês que eu estava aqui. Bacana? Então, agora sabemos colocar mensagens via text elements e traduzi-las. Beleza. Olha que interessante. Nós traduzimos para tenha o texto em inglês e em alemão. E se o safadinho, logar em javanês? Supondo que tenha essa linguagem. Quando ele entrar no nosso programa, ele não vai entender nada, porque tudo que tem a mensagem simplesmente não vai aparecer. Isso é horrível, é péssimo. Na verdade, a SAP tinha que ter algo de não tem tradução, traduz uma principal assim. Não sei, eu acho muito estranho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Deixa eu traduzir esse cara. Não tem nada de... Tá vendo? Muito triste. Então, olha que interessante. Existe uma forma que a gente consegue de preparar a mensagem para, se não tiver tradução, exibe isso. Isso é muito legal. Tem programas que só funcionam se tiver isso aqui. Porque se o cara não tiver a mensagem traduzida, o programa para de funcionar. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou copiar, na verdade, este aqui, o primeiro, ó, via hardcode. Certo? Vou descomentar esse carinha. Mensagem via hardcode com text elements. Olha que bacana isso aqui. Então, nós temos uma mensagem hardcode que sempre vai aparecer, independente da linguagem que o fofo logar. Bacana? Mas vai ficar sem tradução. Se a gente fizer isso aqui, ó, M01, olha que bacana. Se fizermos isto aqui, ele vai atuar de uma forma muito inteligente. Ele vai procurar o texto aqui, certo? Texto aqui. Vai traduzir essa mensagem. Então, se a gente logar em Deutsch, ele não vai exibir isso aqui. Tem tradução em Deutsch? Exibe. Legal? Então, em inglês vai exibir, porque já tem em inglês. Tem em Deutsch, se a gente ver aqui em Translator, tem em Deutsch. Aqui, ó. Pim, pim, tem. Beleza. Mas se eu logar em javanês arcaico de 1500, ele não tiver nem o texto da linguagem traduzida, ele vai exibir o hardcode. Então, dessa forma, nós garantimos que essa mensagem nunca vai ficar sem texto. E ela ainda vai ter o atributo de ser traduzida, né? De ter a tradução vinculada com a linguagem de logon no sistema. Isso aqui é muito legal, cara. M02. Isso aqui evita situações bem chatas assim. Maravilha? Então, está no hardcode, mas só vai aparecer o hardcode se ele não tiver tradução. Essa aqui, para mim, é a melhor forma de fazer. Porém, tem mais uma. Deixa eu comentar aqui. Porque funciona o seguinte. Dá um trampo lascado ficar fazendo isso no código. Aí, como a SAP gosta de centralizar tudo,
Pô, por que não ter um local centralizado de mensagens? Aí você pode colocar qualquer coisa na sua mensagem. Tipo, você define uma mensagem, mensagens padrões e usa em todos os seus programas fofos. Beleza, aí bacana, gostamos da ideia. E aí o que ela fez? Ela fez uma transação chamada SE91. SE91 é Message Maintenance. O que é isso? Nós podemos criar uma classe de mensagens e do nosso programa só chamar essa mensagem. E aí não precisamos perder esse tempo de ficar toda hora colocando as mesmas mensagens, certo? Conseguimos colocar isso de uma forma mais centralizada. E isso é bacana. Então, vamos criar nossa classe mensagem. YABAPFox message o meu ID. Então, YABAPFox class. Vamos colocar mClass, vai ficar mais bonito. mClass me lembra alguma coisa, hein? mClass. Bom, então vamos colocar aqui, pá, e vamos criar esse safadinho. Classe de mensagens da ABAPFox. Vamos salvar. Pá, beleza, fechou. E vamos aqui na abinha mensagens. Então a gente tem um pool aqui de mensagens que vai até 9999. Legal? Então como é que a gente vai fazer? Vamos colocar as mensagens, aquelas exatamente aqui. Vamos colocar as mensagens aqui. Por exemplo, a mensagem M01. Vamos colocar aqui, ó, 1. A mensagem 2. A mensagem 3. A mensagem 4. E a mensagem 5. Vamos salvar. Feito. Vamos traduzir elas? A mesma coisa acontece aqui, ó. Go to translation, warning message. Olha que bonitinho. Ele já guardou uma certa relação aqui por já ter encontrado isso provavelmente naquele report. Salvei. Só que o ruim daqui é que tem que ser 1 a 1. Horrível, né? Eu sei. Ó, vamos clicar aqui embaixo. Ele já vai aceitar tudo verdinho. Porque ele já encontrou o texto em alguma tradução no sistema. Isso é uma parada inteligente. Mensagem X. Vamos aqui no 4. Message error. E go to translation, pá. Bacana. Então nós temos esse pool de classes, de mensagens, que é global. Mas como é que eu uso esse carinha aqui? Deixa eu sair dessa tela. Então aqui vamos mensagens via classe de mensagens. Explícito. Nós conseguimos chamar a mensagem de uma forma explícita ou implícita. A primeira que a gente vai colocar é a forma explícita, que é tal. Espera aí, esqueci como faz. Acho que é o contrário. Vamos colocar assim, M. Entendi. Bom. Tem um tempo que eu não uso isso aqui. Vamos colocar aqui. Por exemplo, warning 001. Põe. Tcharam! Olha que legal. Colocamos o tipo da mensagem e depois o número da mensagem. E abre parênteses, fecha parênteses, a classe de mensagens. Não é legal? Então aqui, olha que legal. S002. Aqui, X003. Aqui, E, mensagem de erro. Qual o número da mensagem? 4. Qual a classe de mensagens? Essa. E a última,
informação, 5, classe de mensagens. Legal? Então, se nós dermos um duplo clique aqui, ele vai cair direto na nossa classe de mensagem. Olha que legal. Bacana, né? Então, isso já dá uma certa autonomia para a gente centralizar isso e ficar, certo, de uma forma mais usual. Você não precisa toda hora ficar no seu código traduzindo. E vamos fazer também a forma implícita da mensagem. Vamos tirar este abre e fecha parênteses. Quando virmos aqui em syntax check, ele vai falar, ó, a message ID has not been entered in your blá 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 blá. O que ele quer dizer? O ABAP ele sabe que isso aqui é uma mensagem que está chamando uma classe de mensagens, mas ele não sabe qual. Se nós viermos aqui em cima no report, olha que legal, report tal, message ID tal. Nós declaramos globalmente que qualquer tentativa de chamar a mensagem do tipo de mensagem em uma classe de mensagens, ele vai cair aqui, nesse message ID. Então, olha que legal. Eu só preciso fazer isso. E posso tirar todos aqui, ó. Ativei. Pô, é uma mão na roda isso aqui, concorda? Isso aqui é muito legal. Só que não funciona isso aqui, ó. Olha que maravilha, cara. Sabe o que quer dizer isso aqui? Vamos voltar. Isso aqui é uma coisa que eu nunca usei. E é muito interessante, talvez. Não, não é não. Pessoal, esquece isso que eu falei agora. Então, olha que interessante. A gente consegue usar a mensagem de forma implícita, colocando o ID lá em cima no report. Legal? Então, a gente tem vários tipos de forma de... Eu vou descomentar tudo porque está ficando feio. Nós temos várias formas de declarar uma mensagem. Bacana? E nós temos uma outra situação que é o seguinte. Mensagens com like. O que acontece? Nós tivemos uma situação aqui muito triste, que é o quê? Mensagem do tipo warning X. X eu não sei como é que se comporta, vamos ver. Erro. Quando a gente chama do report, ele vai embora do report, sai correndo, acaba com o processamento, é horrível. Mas ele não precisa ser assim. As versões mais atuais permitem que a gente use a característica de uma mensagem com o comportamento de outra. Então, já que a gente está usando essa parte implícita, vamos pegar aqui, usar ele, só que fazer o seguinte, message warning, display like, sucesso. Na verdade, é o contrário. Mensagem de warning é aqui, não vai ter jeito. Porque a mensagem de warning, ele inevitavelmente, o comportamento dela no report é sair do report. Então, mesmo que a gente coloque display like alguma outra coisa, o comportamento é sempre a primeira opção. Mas o que eu posso fazer aqui, ó? No caso desse sucesso, eu posso colocar display like erro. Então, o comportamento vai ser de sucesso, certo? Vai aparecer aqui certinho, mas com as cores do warning, do erro, que é vermelho. Mensagem X é um caos. Mensagem E também. Mensagem I. Se eu colocar display like warning, vamos ver o que acontece. Eu vou comentar todos esses carinhas anteriores aqui. Que eu acabei de descomentar igual uma besta. Vou ativar F8. Então vamos ver aqui o mensagem informação. Ah, que fofura, ó. Ele traz a informação com um pop-up, certo? Só que com o nosso símbolozinho de warning. Ah, que fofo. Se eu vier no sucesso, que ele está como display message I, perceba que o programa não foi embora, ele não parou a execução do programa, mas está vermelhinho. Então, o comportamento foi de mensagem de sucesso, mas a aparência é de erro. Então, se eu vier aqui, por exemplo, colocar display E,
Vamos ver o que acontece. Olha que bacana. Um erro. Ele colocou o tipo de a característica como se fosse de erro. Se eu colocar X, isso aqui eu nunca tinha feito, tá? Ah, ele fica nada, ó. Fica meio sem sentido. Então, dessa forma, a gente consegue mandar para o usuário a informação com uma determinada severidade, ó, warning ou error, só que sem ter esse comportamento agressivo de sair da tela e sair correndo e quebrar todo o SAP. Legal? Bacana. E temos mais uma coisinha. Então, vamos usar mais a última coisa aqui sobre mensagens, que é mensagens como variáveis em classe de mensagens. Como é que funciona aqui isso? Olha que legal. Vamos supor que a gente queira exibir com a mensagem algumas informações. A gente não quer só mensagem de sucesso. A gente quer mensagem de sucesso, o documento tal foi estornado, foi processado, tal, tal. Então vamos colocar aqui, mensagem S000 with. Vamos supor que aqui seja uma variável com o número do documento, 02, 03, 055. Bacana, vou ativar aqui. Vou dar um duplo clique nesse S000, ele não encontrou na nossa classe de mensagens, então ele vai pedir para você criar. Olha que interessante. A gente pode colocar isso aqui, ó. Mensagem com variáveis e tal, 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 tal. Quando a gente coloca esses is comerciais, eles podem substituir textos. Deixa eu ativar aqui, que na verdade é só salvar, vou voltar. Então quando eu faço isso, ó, mensagem tal, sucesso tal, with, ele vai procurar aquele comercial. E na sequência vai colocar eles. Aqui, ó, configurado com sucesso em 2017. Pronto. Vou dar um X aqui. Eu vou comentar esse carinha. Ativar e executar. Quando eu executar, ele vai parar. Ó. Mensagem com variáveis documento configurado com sucesso em 2017. Então a gente consegue utilizar isso de uma forma bem bacana para colocar, em vez de você ter que montar a string da variável com concatenate, por exemplo, você só chama a mensagem e coloca as variáveis logo em sequência. E ele já exibe elas na ordem e, se tiver tradução, já traduz. Isso é mais uma forma de agilizar a codificação e a exibição de mensagens. Legal? Eu vou só falar com respeito a essas mensagens, por exemplo, em telas de módulo IPU. Vou dar um F8 aqui. Warning e error em report, ele abandona o programa. X dá dump. As outras são normais, né? Sucesso e informação não representam um erro. Em módulo IPU, se você está na tela e você manda alguma dessas mensagens, se você mandar a mensagem de X, vai ter o mesmo comportamento. Ele vai simular um dump, um doping. O cara pegou umas... Ele vai simular um dump, por causa de ser um erro extremamente grave que isso precisa ser reportado. Quando for warning, ele vai apenas exibir aqui embaixo o warning e vai fazer com que o usuário tenha que dar um enter para voltar à tela do não vai dar tempo. Para voltar à tela do warning. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um demo aqui. Vamos aqui na SE80. Vamos pegar um dos programas que a gente tinha utilizado, que é o programa, por exemplo, o programa 19 faz o que mesmo? Bacana. Vamos fazer o seguinte, no programa 19, no status GUI, vamos colocar aqui no status GUI no programa 19. Vamos colocar uma separação aqui, separator line, certo? Vou colocar aqui no nosso request, vamos colocar warning, error, x, success e info. Warning. Vamos copiar o texto aqui. Vamos ver se ele tem algum texto de warning. Olha que bonitinho. Warning. Vamos colocar qualquer. Tal, ele já vai para o próximo. Error.
Error é error, deve ter um ícone para error. Nossa. Bom, esse aqui tá bom. Qualquer tal. X, vamos colocar um dump, talvez. Sei lá, vamos pegar um bem estranho. System mark aqui. Vamos colocar para o success. Success a gente pode colocar o símbolo de OK. OK. Confirma. Setamos o atalho. E o último que é info. Vamos ver se tem info, o ícone. Informação. Beleza. Atalho. Olha que bonitinho. Vamos ativar. Ele vai provavelmente aparecer tudo porque nós não tratamos esses carinhas. Legal? E quando vier aqui no screen, user command, aqui nessa tratativa do SileCon, vamos colocar when success, when x, when warning, when info, são 5, when error. E vamos fazer o seguinte, da mesma forma que criamos todas aquelas possibilidades de mensagem aqui, a gente pode fazer também lá, né? Por exemplo, se nós quiséssemos colocar um user ID, colocávamos aqui message ID yabapfox underline mclass underline 02, certo? Legal, colocamos aqui no nosso módulo pool. O procedimento é o mesmo. Então, mensagem de sucesso, vamos colocar aqui, por exemplo, exatamente o que a gente fez aqui, ó. Mensagem de sucesso, mensagem de 02, mensagem de X, mensagem de warning, mensagem de erro e mensagem de informação. Feito isso, eu vou processar ela e olha que legal. Mensagem de warning. Quando ele dá a mensagem de warning, ele fecha todos os campos da tela e você não consegue mexer, a não ser que você dê um Enter. Isso força o usuário a prestar atenção na mensagem. Pô, mensagem de warning. Aconteceu alguma coisa que eu tenho que prestar atenção. E ele necessita um Enter para continuar. Então isso é interessante. Ele força o usuário a dar uma atenção. Mensagem de informação, ela tem o mesmo funcionamento. Tá vendo? Ó, já é direto. A mensagem de sucesso também é a mesma coisa. Agora aqui a gente tem a mensagem de dump, que vai dar o dump. E nós temos a mensagem de erro. Quando colocamos a mensagem de erro, olha o que acontece. Aqui a gente tem um pequeno problema. A mensagem de erro, ela não é tão agressiva quanto no report, mas ela fecha também os campos para que o usuário dê uma olhada aqui. Opa! Então, a mensagem de erro. E você percebe que ela está num loop aqui. Por quê? Eu vou colocar o back aqui, ó. Aí ela volta. O que acontece? No status GUI, aqui vamos colocar também, colocar em edição, Enter. Enter. Coloca aqui Enter. Também coloca aqui Enter só. Esse Enter, quando a gente dá o Enter, como não definimos nenhum user command para o comando Enter do teclado, ele acaba jogando sempre o mesmo SileCon. Então, quando ele ir aqui na mensagem, e a mensagem é assim, no módulo pool, ela para tudo e volta para o PAI, para o PBO. Se você dá um outro Enter, o que acontece é que o SileCon ainda está com esse status de error e fica num loop. Certo? Quando eu coloco Enter, agora vai ficar melhor. Se eu der mensagem de Enter e der um Enter, ele vai sair. Então o comportamento é parecido com warning, certo? Neste caso. No caso, se a gente fizer um chain para este campo e a gente der uma mensagem de erro, ele vai fechar todos os outros campos e vai necessitar que o cara realmente conserte o valor, senão ele vai ficar preso aqui. Legal? Então as mensagens no módulo pool elas são menos agressivas.
deixa eu só fazer a mensagem de dump. Ó, a mensagem de dump é igual para todos. Então, no Adobe Pool, as mensagens são menos agressivas do que no report. No report, ele realmente arrebenta quando é warning e error. Ele sai da aplicação. Legal? Então, perceba que a gente tem uma gama muito grande de como mandar uma mensagem. Mas que os melhores são sempre as que permitem sempre tradução, certo? E são, por exemplo, centralizadas, que é a classe de mensagem. Então, quando você estiver fazendo um programa, se você quiser fazer algo rápido, para não perder muito tempo, utilize esse aqui, ó, Messages via Text Elements com hardcode aqui, ó. Cadê? Oxi. Sumiu. Será que eu cortei? Bom, com aquele... Eu não sei para onde ele foi, na verdade, tá bom? Mas esse aqui, ó. Se você quiser algo rápido que você faça no programa e não quer colocar numa classe de mensagem, você atua dessa forma. Porque se não tiver tradução, sempre vai ter um texto no seu programa, certo? Mas o melhor, a forma mais elaborada, realmente você utilizar uma classe de mensagem, certo? Dessa forma aqui. Aí você centraliza a classe de mensagem e seus programas acabam atuando de uma forma mais centralizada. Legal? Pessoal, é isso. Essa parte de mensagens ela é um pouquinho extensa, mas ela é muito importante para vocês entenderem como mandar mensagens de todas as formas possíveis. Legal? É isso, um grande abraço e foca nos exercícios aí dessa aula.